21 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 77 Senhor fica rico, seu pacote chegou. Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Desde que os bichinhos se acostumaram com as coisas, eles passavam as noites deitados juntos. Vendo Sumo levantar tão cedo, Oreo, que estava descansando na sala, levantou a cabeça em reconhecimento antes de voltar a dormir. Big Spark e Little Spark estavam enrolados em uma bola ao lado de Oreo, dormindo relaxadamente com suas cabeças na barriga macia de Oreo. Depois de se mover um pouco, Sumo enxugou o rosto e enxaguou a boca. Ele tirou o casaco e a calça, lavou-os com água e pendurou-os na janela de ventilação para secar ao sol. Virando a cabeça, Sumo derramou a água escura da energia psíquica no meio de cultura e então se sentou no banco de pedra, sem camisa. O terreno baldio estava um pouco frio pela manhã. No entanto, Sumo se sentiu bastante confortável sentado no abrigo que ficava a 5 metros de profundidade. Quando eram cerca de 8 horas, Sumo voltou sua atenção para o prompt do sistema no dia 9, calendário do juízo final mês 1, dia 9. Primeira arma adquirida com habilidades de combate superiores a 5 pontos. Pontos de sobrevivência mais 10, primeira armadura adquirida com habilidades de combate superiores a 10 pontos. Pontos de sobrevivência mais 25, matou um esquadrão de kobolds sem esforço. Pontos de sobrevivência mais 10, habilidade corpo a corpo e consciência corpo a corpo bastante aprimoradas. Pontos de sobrevivência mais 50, atraiu com sucesso o ódio de 1862 kobolds pela primeira vez. Pontos de sobrevivência mais 350, fabricando pela primeira vez um material de nível de excelente qualidade. Pontos de sobrevivência mais 50, parabéns, Sumo. No julgamento da humanidade de luz e escuridão, você escolheu ficar entre a luz e as trevas. Você encontrou um caminho que melhor lhe convier e superou com sucesso o teste da natureza humana. Porque você está na escuridão, você anseia pela luz ainda mais. Pontos de sobrevivência mais 1500, ambiente de sobrevivência do host de varredura. Avaliação dos pontos de sobrevivência em andamento. 90 pontos de sobrevivência ganhos hoje. Cálculo total. Pontos de sobrevivência mais 2085 pontos de sobrevivência restantes. 2334. Detectando que os pontos de sobrevivência existentes estão acima de 1000. O Doomsday Survival System entra oficialmente em uma atualização. Atualização de atualização 1,0%. 5,0%. 20,0%. 100%. Doomsday Survival System foi atualizado e ativa sua segunda função. Ganhou automaticamente uma função de empate, que o anfitrião viva mais e se torne mais forte neste mundo apocalíptico. Linha após linha de palavras passou diante dos olhos de Sumo enquanto ele olhava para cada um dos aprimoramentos, um por um. Depois de ver o bônus de 1500 pontos de sobrevivência, Sumo cerrou o punho, sua expressão se tornando ainda mais determinada. Ufa! 2300 pontos, o suficiente para dobrar completamente minhas capacidades. Em alguns dias, Kento Maeda, os kobolds. Depois de jogar os pensamentos distrativos para o fundo de sua mente, Sumo se concentrou mentalmente e convocou o painel espectral do sistema de sobrevivência do juízo final. Sumo não abriu o painel voluntariamente desde a primeira ativação do sistema. Houve apenas uma atualização manual no painel anteriormente. Agora que o sistema foi atualizado, uma nova função foi adicionada após a atualização: Criação. Criação. Parece uma função muito familiar. Eu simplesmente não sei o que esse sistema tem a ver com Fengling e Wei. Pensando no clã mais poderoso em todos os jogos da Terra, o clã Fengling e Wei, Sumo sorriu, clicou e começou a verificar a função. Depois de um tempo, Sumo meio que entendeu a nova função do sistema depois de experimentá-lo uma vez. Criação. Como o nome sugeria,
Desde que a pessoa tivesse pontos de sobrevivência suficientes, seria capaz de criar qualquer coisa que tivesse visto anteriormente de sua memória. Claro, mesmo que o objeto não tenha sido visto antes e seja apenas uma invenção da imaginação de alguém, ele ainda pode ser realizado diretamente após inserir os requisitos e investir pontos de sobrevivência suficientes. Sistema: me dê um tanque de batalha principal tipo 99. Sumo disse em voz alta, enquanto se lembrava do tipo 99 que tinha visto em sua mente. Contanto que ele tivesse um tanque neste estágio, muito menos o acampamento de mineração de salitre, até mesmo o castelo Cubal poderia ser derrubado. Pontos de sobrevivência insuficientes. Tanque de batalha principal tipo 99. Pontos de sobrevivência necessários: 1.210.000. Puta merda, é tão caro. Tocando a parte de trás de sua cabeça, Sumo abaixou seu pedido e tentou perguntar: que tal um veículo de combate de infantaria tipo 09? Pontos de sobrevivência insuficientes. Veículo de combate de infantaria tipo 09. Pontos de sobrevivência necessários: 990.000. DF-41. Pontos de sobrevivência insuficientes. DF-41. Pontos de sobrevivência necessários: 120 milhões. Bom Deus, pare com essa porcaria. Você também pode me dar 2 pãezinhos de carne recheados e um pouco de pão sírio embebido em sopa de cordeiro. Pontos de sobrevivência suficientes. Pãezinhos de carne recheados mais pão sírio embebido em cordeiro. 145 pontos de sobrevivência necessários. Desejar criá-lo? Não, 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 não criei. Vendo o prompt que apareceu no sistema, Sumo negou repetidamente e rapidamente cancelou o requisito de criação. Parece que só posso tentar usar essa função de criação quando puder ganhar dezenas de milhares de pontos de sobrevivência todos os dias nos estágios posteriores. Embora a função de criação fosse poderosa, custaria 145 pontos apenas para o café da manhã. Definitivamente não era uma opção viável no momento. Porém, em tempos de crise, pode ser útil para emergências. Sumo se levantou e estava prestes a desligar o sistema quando olhou e viu o número 1 no canto inferior direito. Certo, parece que o sistema me deu uma chance de criação gratuita desde que foi atualizado. Mas não sei que coisas boas posso desenhar. Dado que o preço pedido de criação era muito caro, Sumo não tinha grandes esperanças de realmente tirar nenhum item caro do sorteio. Com base na natureza do sistema, ele definitivamente não seria capaz de desenhar nada invencível nesta fase. A tela piscou. Quando ele tocou no painel de sorteio, os cartões de repente surgiram um após o outro. Porta-aviões. Demolidor estelar. Gota de água. Folha de vetor duplo. O poder, espada de luz. Tempestade relâmpago central de fusão nuclear controlada material supercondutor de temperatura ambiente. Havia inúmeras cartas com super-armas escritas nelas que Sumo jamais poderia imaginar, assim como recursos materiais que estavam além dos limites tecnológicos atuais. Cada um foi retratado vividamente nas cartas virando a carta do Demolidor de Estrelas com sua mente. Sumo viu a probabilidade atual de ser desenhada, desta vez, atrás da carta. 0. Seu sistema de merda. Seria ótimo se você pudesse pelo menos dar um 1 atrás dos inúmeros zeros após o ponto decimal como um consolo. Você tem que ser tão realista. Ele então virou algumas outras e, depois de ver que a taxa de saque de todas as armas de alta tecnologia era 0, e que mesmo uma usina nuclear comum era 0, Sumo simplesmente parou de virá-las e decidiu sacar imediatamente. Incontáveis cartas ilusórias embaralharam-se rapidamente na mente de Sumo. Ao contrário da rodada anterior de sorteio, Sumo escolheu aleatoriamente uma entre as inúmeras cartas. Com taxas de probabilidade tão baixas, o que quer que ele sacasse já poderia ser considerado um lucro. Mesmo que ele preparasse pão achatado embebido em sopa de cordeiro, ou macarrão de pele fria em sopa de pimenta com refrigerante e cipeaque, isso também seria delicioso. Depois de ajustar sua mentalidade, ele observou enquanto a carta ilusória lentamente revelava seu eu gracioso.
Sumo conjurou uma mão ilusória em sua mente. Ele virou lentamente o canto inferior esquerdo do cartão e olhou para ele. O pavimento de concreto. Sumo estava muito familiarizado com a parte da imagem revelada no canto inferior esquerdo. Era um pavimento de concreto da terra. Dado seu humor, ele levantou um pouco mais e a imagem de um pneu preto lentamente se revelou diante de Sumo. Há algo, realmente há algo. Oh meu Deus, você não está brincando comigo, está? Olhando para os pneus estacionados no pavimento de concreto no cartão, Sumo levantou-se entusiasmado e imediatamente descobriu o cartão inteiro. No cartão cinza escuro, ele podia ver um caminhão pintado em camuflagem, bem estacionado na calçada de concreto com linhas amarelas. O caminhão não era incomum, nem era muito grande. Embora houvesse 5 pneus de cada lado, seu tamanho e forma não excederam as expectativas de Sumo. No entanto, na visão de Sumo, havia uma combinação de letras e números com a qual todos os washianos estavam familiarizados. DF-17. Oh merda, você realmente me deu um caminhão de mísseis balísticos Dongfeng. Você não tem medo de 404? Cara! Ele ficou no abrigo e olhou para a imagem no cartão. Sumo ficou chocado. Ele ficou completamente chocado. Especialmente quando ele viu os detalhes do caminhão de mísseis balísticos. Sumo podia sentir suas pernas tremerem neste momento. Ele caiu no chão como se suas pernas fossem como geleia. Ondas de tontura tomaram conta dele. O que era esse caminhão de mísseis balísticos? O que era esse DF-17? Um míssil DF-17 plana no pico da atmosfera em velocidade supersônica. Não seguiria uma trajetória de arco parabólico, mas viajaria em linha reta pelo ar. Então, quando atingisse o alvo acima, ele mergulharia verticalmente. Essa super-arma era equivalente a uma espada voadora em romances de fantasia que poderia arrancar a cabeça de uma pessoa a milhares de quilômetros de distância. Embora Sumo não fosse um entusiasta militar fanático, ele invejava assistir os bombardeiros American B-2 em ação mais de uma década atrás. Sumo não havia sonhado em obter tão rapidamente o míssil de velocidade supersônica que American tinha. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 78, Superace, atualizando a porta principal. Sumo não conseguiu reprimir a onda de tontura que sentiu ao olhar para o desenho da camuflagem, junto com um míssil incomparavelmente grande. Com uma máquina de matar como esta, mesmo que um dragão gigante aparecesse hoje, seria derrubado em minutos, muito menos alguns kobolds. Já participei de tantos sorteios de prêmios na Terra e sempre recebi um monte de lixo. Nunca pensei que minha sorte aumentaria dia a dia depois de chegar ao deserto. Sumo, sentindo-se muito animado no coração, na verdade queria que uma criatura poderosa aparecesse agora para que ele pudesse retirar o míssil Dongfeng e apontá-lo para a criatura. Como as cartas foram todas completamente viradas, as outras cartas foram se escondendo dentro do sistema de criação de itens. A página do sorteio recuou e o sistema voltou à interface funcional. Desta vez, no entanto, um cartão extra apareceu no armazenamento da função de criação. Conforme Sumo examinava, as propriedades apareciam ao lado dele. Uso experimental, caminhão de mísseis balísticos DF-17, raro, descrição. O caminhão de mísseis carrega um míssil hipersônico de espaço próximo a veride tático equipado com uma ogiva hipersônica. É uma arma hipersônica para todos os climas, impulsionada pelo deslizamento, com excelente poder de penetração que pode atingir com precisão alvos de médio e curto alcance. Habilidade especial. Babi, por favor, volte. Usar este item fornecerá ao host 10s de clareza do mapa. Onde quer que o host tenha pisado anteriormente, pode ser carregado no mapa para mirar e atacar manualmente. Velocidade do míssil, voo de alta velocidade sem motor, 12.359 km/h. Mach 10, velocidade de planagem da atmosfera, 24.758 km/h. Mach 20, alcance operacional, 2.800 km. Precisão, 1,86 metros.
Comentário: uma das armas favoritas da fera lendária caranguejo do rio. Use com cuidado. Olhando para o trial, use na parte superior do cartão. Uma mensagem apareceu depois de tocá-la mentalmente. Portanto, é apenas um item de uso único. Eu pensei que o caminhão de mísseis seria deixado para trás para eu usar depois de atirar nele. Sumo cerrou os dentes e disse infeliz. Deixando de lado o fato de que o míssil era uma grande máquina de matar, mesmo apenas o caminhão do míssil teria sido uma existência invencível no ambiente atual. Com a forte força exercida por seus 10 pneus, apenas um pequeno ajuste o tornaria uma existência móvel semelhante a um inseto. Ainda assim, os humanos não devem ser muito gananciosos de qualquer maneira. Com esta arma, se houver alguma coisa que se atreva a me provocar em pelo menos 2.500 quilômetros, eu lhe darei o verdadeiro significado da palavra sofrimento. A carta de asa camuflada trouxe-lhe grande confiança. Seja uma vaca fantasma ou um deus cobra, ou mesmo um mítico dragão gigante, enviarei um DF-17 e veremos. Com esta máquina de matar, Sumo instantaneamente se sentiu 3 metros mais alto neste mundo apocalíptico. Desligando a interface do sistema com força, Sumo se esforçou para não pensar na guia de criação e suas emoções gradualmente se acalmaram. Ele entrou na sala de suprimentos e pegou o pão da liba que sobrou que não havia sido comido. Ele cortou pedaços suficientes para alimentar algumas pessoas e os colocou no wok. Depois de adicionar algumas colheres de água de energia psíquica, ele esperou que a temperatura da água subisse enquanto o fogo queimava sob a wok. Abrindo o canal de mensagens privadas que usava como diário, Sumo sentou-se no banco de pedra e começou a ditar. Hoje é o 9º dia no deserto. Ok, admito que fui um pouco arrogante. No entanto, estou progredindo muito rapidamente. Em breve terei TNT e até conseguir uma máquina de matar super incrível. Ei, vou manter isso em segredo por enquanto. É hora de iniciar o poço de petróleo no abrigo número 2 também. Estou muito ansioso para saber se o óleo de alta qualidade terá alguma habilidade estranha. Ainda assim, isso também não é um problema. Já obtive o processo de extração completo, só terei que me esforçar. Toda vez que saio do abrigo, é uma preocupação constante que a porta dos fundos do abrigo esteja destrancada. Não vai ser bom se alguém entrar furtivamente. Felizmente, recebi algumas recompensas hoje. É hora de atualizar a porta principal. Ah, certo. Eu também deveria trazer as coisas boas de volta do abrigo número 2. Apenas deixá-lo lá não parece muito seguro. Glop glop. Vendo a água no wok começar a ferver, Suma desligou o canal de mensagem privada e tirou a refeição de hoje. Era muito simples, mas ao mesmo tempo também muito luxuoso. Nozes, passas e amendoins moídos flutuavam sobre a sopa de pão. O caldo era rico e o sabor era delicioso. Ele trouxe as tigelas de comida de Oreo, Big Spark e Little Spark. Depois de derramar uma quantidade decente, ele derramou o resto em sua própria tigela e um café da manhã simples foi concluído. Depois de terminar o café da manhã, Sumo foi para o depósito de armas e começou a se armar. Seu agasalho ainda não havia secado, então ele só podia vestir a capa de chuva para se virar antes de colocar a armadura. Abrindo a porta interna do abrigo, Sumo caminhou ao longo da passagem para alcançar a porta principal externa. Seus pensamentos em constante movimento. Porta de pedra do abrigo. Descrição: uma porta feita de pedra resistente. Depois de colocar as barras no lugar, é indestrutível e extraordinariamente seguro. Primeira opção de atualização: atualize o material da porta principal. Altere o modelo da porta principal de pedra. Adicione novas fechaduras e aumente sua segurança e praticidade. Pontos de sobrevivência necessários, 220. Segunda opção de atualização, altere o tamanho da porta principal. Reforce o material da porta principal. Adicione aberturas verticais para disparar e aumente a maleabilidade e a capacidade de combate. Pontos de sobrevivência necessários, 240. O preço não é caro, mas o material da porta do abrigo já é bastante resistente. Não há necessidade de gastar para melhorar esse aspecto. Balançando a cabeça,
Sumo concentrou-se mentalmente e solicitou que o sistema fornecesse diferentes opções de atualização. Porta de pedra do abrigo. Descrição: uma porta feita de pedra resistente. Depois de colocar as barras no lugar, é indestrutível e extraordinariamente seguro. Atualização: material, 180, modelo, 60, tamanho, 35 a 600, funções independentes, 20 a 600. Fechadura rotativa mecânica de ferro, 70. Sim. Eu quero uma fechadura de combinação como esta que pode abrir e fechar mecanicamente. É muito prática e não vai funcionar mal facilmente. Sumo bateu palmas e suspirou levemente, seu rosto cheio de satisfação. Considerando a situação apocalíptica, principalmente para esse tipo de porta, quanto mais antigo o maquinário, maior a praticidade. Pelo contrário, uma fechadura com sinos e assobios sofisticados, como o sistema de reconhecimento de impressões digitais e fechaduras regulares, não eram tão confiáveis. Uma trava rotativa mecânica como essa era muito mais confiável. Voltando para a área de armazenamento, Sumo começou a pegar pedaços de ferro. Graças às suas aquisições anteriores, ele possuía atualmente cerca de 10 peças. Quando empilhados juntos, pareciam um pouco com uma parede de ferro. Ele voltou para a porta principal. Depois de inserir 4 peças de ferro, o preço da trava rotativa mecânica caiu para 35 pontos e não mudou quando ele adicionou mais peças. Ele silenciosamente pronunciou: atualizar. A luz verde brilhou e os pedaços de ferro no chão flutuaram no ar simultaneamente, transformando-os em pedaços de ferro fundido em brasa. Iluminada pela luz verde, o ferro derretido aderiu perfeitamente à superfície da porta de pedra, parecendo ter crescido naturalmente na pedra. Alguns segundos depois, a luz verde desapareceu. Uma nova fechadura para a porta do abrigo foi criada com sucesso. A primeira senha é 70S. Vou mudar para 7.355.600 então. Com uma senha tão complicada, mesmo que alguém quisesse decifrá-la manualmente, levaria pelo menos meio dia. Mesmo que um chaveiro aparecesse, seria muito difícil para eles decifrá-lo em um curto período de tempo. Ele definiu a senha e empurrou o ferrolho de volta. Sumo então abriu a porta do abrigo e saiu do abrigo. O sol do deserto não havia aquecido completamente o ar da manhã. Ondas de frio ondulavam com o vento, levantando areia sobre o chão. Depois de verificar se não havia anormalidades na área ao redor, Sumo deixou de lado suas preocupações e fechou a porta, antes de tentar abri-la e fechá-la. Primeiro, ele tentou fechá-lo. Contanto que a senha fosse inserida corretamente, ele poderia girar a roda até que o parafuso estivesse no lugar. Quando a roda não pode mais ser girada, isso significa que ela foi travada com sucesso. Se a senha fosse confusa, a roda não poderia ser girada. Quando todos os códigos estivessem corretos, a roda poderia ser girada para trás para abrir o parafuso. Tudo bem. Estou muito mais aliviado agora. No mínimo, não preciso me dar ao trabalho de entrar e sair pela porta dos fundos. Avaliando sua própria obra-prima, Sumo tentou mais 2 vezes para determinar que não havia problemas antes de caminhar pelas colinas em direção à área dos fundos. Sumo tinha suas próprias ideias para essa porta dos fundos. Ele convocou o sistema e examinou a porta dos fundos. Ao comando de Sumo, 5 pontos de sobrevivência foram deduzidos. A porta dos fundos que antes era acessível agora estava selada, tornando-se completamente uma colchão sem deixar vestígios de costura. Para esta porta dos fundos, se houver necessidade de usá-la, com certeza será quando o perigo chegar. Quando chegar a hora, mesmo que eu tenha que gastar mais 5 pontos de sobrevivência para abri-la, valerá a pena. Vou deixá-lo lacrado em ocasiões normais e deixá-lo como um as oculto. Depois de abrir a porta da frente para voltar ao abrigo, Sumo começou a empacotar as coisas que queria trazer quando saísse. Era hora de colher uma rodada da riqueza no abrigo número 2 também. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 79, Local de Recursos de Petróleo, Conserte.
Sumo dirigiu-se para o abrigo número 2. Com as capacidades do Buggy, a distância entre os dois abrigos pode ser basicamente ignorada. Após uma rodada de verificação, Sumo colocou a maioria dos itens no espaço de armazenamento e trouxe alguns materiais que ele poderia usar para reparos. Oreo, vou para o abrigo número 2. Você quer ir? Depois que Sumo disse isso, Oreo, que estava brincando com Big Spark e Little Spark, correu, sentando-se obedientemente enquanto seus globos oculares brilhavam de excitação. Não se preocupe. Eu vou dirigir. Au au au. Ao ouvir a palavra dirigir, os olhos de Oreo instantaneamente ficaram estrelados. Latindo e uivando, ela estava ansiosa para entrar no carrinho e dar uma volta. Sumo riu. Depois de verificar se suas coisas estavam todas embaladas, ele pegou Oreo, abriu a porta e saiu. Vendo Sumo sair, Big Spark e Little Spark olharam para ele com ressentimento e só puderam reclamar enquanto voltavam para seu território, esperando silenciosamente que os dois voltassem para casa. Há uma grande tempestade de areia hoje. Parece que uma nevasca realmente virá em breve. No momento em que o vento começou a soprar pelas planícies, parecia que não haveria fim. Enquanto ele consertava a porta mais cedo, o vento era uma brisa suave. Ele não esperava que se transformasse em um vento norte uivante em menos de meia hora. Ondas de terra arenosa se aglomeraram e atacaram a armadura, fazendo ruídos de arranhões enquanto raspavam contra a armadura. Depois de colocar Oreo no chão e dirigir o carrinho para fora da garagem simples, Oreo habilmente pulou na parte de trás do carrinho e usou a boca para prender o cinto de segurança com segurança. Nada mal, muito preocupado com a segurança. Vendo a aparência de Oreo, Sumo sorriu enquanto se espremia no carrinho pela lateral. Com um aceno de mão, ele colocou o capacete que acompanhava a armadura e deu partida no Buggy, saindo. Alguns minutos depois, o abrigo número 2 já havia aparecido diante dele. Estacionando o Buggy na encosta, Sumo virou e saiu do Buggy. Ele tirou Oreo do carrinho, sacou sua arma e começou a patrulhar a área. Foi só depois que Oreo fez uma ronda de patrulhamento, e sinalizou que não havia problemas por perto, que Sumo guardou sua arma e puxou a corda com um gancho, indo em direção ao buraco. Brincando com o anzol, Sumo agiu como um caçador experiente enquanto enfiava o anzol firmemente no chão. Depois de puxar a corda várias vezes e confirmar que não havia problemas, Sumo desceu a corda em direção ao abrigo. O chão do abrigo número 2 ainda estava tão bagunçado quanto antes, com vidros quebrados e pedaços de madeira espalhados pelo chão. Ele passou pela pequena plataforma de criação de armas térmicas quebrada, tocando-a, antes de se mover em direção ao poço de petróleo bombeado a motor e começar sua avaliação do equipamento. Comparado ao equipamento tradicional de mineração de petróleo, este poço de petróleo bombeado a motor era obviamente muito mais avançado. À primeira vista, pode-se dizer que este modelo não foi criado usando métodos regulares. Pelo contrário, parecia muito mais um poço de petróleo que foi criado usando o projeto do sistema de jogo. Puxando algumas vezes o cabo de aço preso ao poço de petróleo, Sumo obteve uma imagem preliminar das peças com defeito. Quando Magoo interrompeu a operação do poço de petróleo, ele provavelmente usou força bruta para danificar as engrenagens no fundo, causando mau funcionamento e colocando-as fora de operação. Um reparo como este não deve ser muito difícil. Convocando silenciosamente o sistema para um exame, as propriedades do poço de petróleo surgiram. Poço de óleo bombeado por motor, bom, quebrado, descrição. Um poço de bombeamento motorizado científico. Possui muitos módulos funcionais, como extração, refinamento, purificação e separação de óleo. Devido à falta de módulos carregados durante sua construção, atualmente possui apenas o módulo de extração de óleo. Além disso, no processo de parada forçada, o motor diesel do poço de bombeamento motorizado e uma pequena parte de suas partes internas foram danificados. A pressão do ar no poço de petróleo também é anormal. Eficácia, 30 L/24 horas. Primeira opção de atualização, repare o poço de óleo bombeado por motor,
Retome as operações normais e adicione os módulos de armazenamento e remoção de poluição. Pontos de sobrevivência necessários, 920. Segunda opção de atualização, repare o poço de petróleo bombeado por motor. Retome as operações normais, adicione os módulos de refino, purificação e separação, remoção de poluição e armazenamento. Pontos de sobrevivência necessários, 1580. Comentário: Aí. Eu ofereço óleo à pátria. Portanto, o poço de petróleo motorizado que Maguo recebeu também não tinha todos os módulos carregados. Se incluísse apenas o módulo de extração de petróleo, talvez fosse vendido como um recurso no reino comercial secreto. Colocando as mãos na lateral do poço, Sumo enfiou a cabeça no poço para olhar em volta. Era tão profundo que ele não conseguia ver o fundo. Como poço de água de energia psíquica na base, o modo de operação desse poço de petróleo bombeado a motor claramente também não era baseado na sabedoria convencional. Por outro lado, embora as funções desses estranhos módulos fossem bastante fáceis de entender, suas operações provavelmente eram semelhantes às da bancada de trabalho no sentido de que não podiam ser julgadas pelo bom senso. Qual devo escolher? Desde o momento em que viu a descrição do poço de petróleo, Sumo já havia desistido da ideia de consertá-lo sozinho. Continha apenas petróleo. Por si só, não seria muito útil, exigindo uma grande quantidade de tempo e energia, e mesmo exigindo uma fábrica de apoio antes que pudesse ser refinado em algo utilizável. Gás liquefeito de petróleo, gasolina, querosene e diesel podem ser refinados por destilação atmosférica. Através da destilação a vácuo, óleo lubrificante, parafina e alcano pentano com pesos moleculares relativamente grandes podem ser refinados, bem como hidrocarbonetos aromáticos como benzeno e tolueno. Óleo leve e olefinas gasosas, como etileno, propileno, buteno e butadieno, podem ser refinados por meio de catálise e craqueamento catalítico. Todos eles geralmente exigiam que a árvore de tecnologia correspondente fosse ativada antes de prosseguir, mas agora bastava uma simples instalação de módulo para concluir essa série de tarefas problemáticas. Era simplesmente muito conveniente. Depois de pensar profundamente e realizar alguns cálculos aproximados, Sumo deduziu os pontos de sobrevivência necessários para preparar um único módulo antes de voltar direto para a interface inicial. Sumo pegou todas as matérias-primas que pôde produzir e as colocou no chão. Então disse suavemente: eu escolho a segunda opção de atualização. Depois de algumas deduções materiais estranhas, ele usou apenas 1440 pontos de sobrevivência e uma estranha luz azul celeste envolveu todo o poço de petróleo. Sumo abaixou a cabeça e de repente notou que o espaço abaixo de seus pés parecia ter desaparecido e que ele parecia estar dentro de um vazio escuro. Era como se ele tivesse entrado em uma projeção 3D da área e tudo em sua visão mudasse. Dentro daquele vazio escuro, a luz azul celeste construiu um contorno de grade do poço de petróleo bombeado a motor que parecia se estender e conduzir às profundezas da Terra. A velocidade de extensão da grade azul foi muito rápida. Do ângulo de Sumo, era difícil identificar o fundo de relance. 300 metros. Ou foram 500 metros. Sob o olhar observador de Sumo, a grade azul transparente começou a se transformar em vários módulos quadrados diferentes. No terreno plano, surgiram 5 tanques de armazenamento do mesmo tamanho. Os ciclones azuis pairavam dentro dos tanques de armazenamento antes de se prenderem firmemente aos tanques de armazenamento com um estalo. O buraco, que tinha apenas cerca de 50 centímetros de diâmetro, começou a se expandir lentamente para um comprimento de 1,5 metros sob o raio de luz azul. Raios da luz azul semelhantes a uma cobra de repente se estenderam do buraco e, como cobras, aparentemente morderam as extremidades dos tanques de armazenamento, formando um elo. Em um piscar de olhos, a grade azul que era tão profunda e sem fim à vista começou a subir rapidamente. No espaço de algumas respirações, o abrigo número 2 voltou a ser como era originalmente, como se tudo o que aconteceu agora fosse uma ilusão. De onde exatamente veio esse sistema?
Isso é demais. Ficção científica, não é? Sumo enxugou o suor de sua testa. Ele só olhou para o abismo por menos de 10 segundos, mas parecia andar em uma montanha-russa de 100 metros de altura, suas emoções correndo para frente e para trás também. O poço de petróleo anteriormente com defeito e quebrado agora era novo. As bordas do poço que eram originalmente feitas de pedra agora foram todas substituídas por bordas de ferro preto acinzentado que emitiam um brilho metálico. O poço que antes tinha apenas um barril de coleta de óleo para puxar e descer agora foi substituído por 5 grossos tubos de borracha. Traçando cada tubo de borracha de 1 metro de comprimento, eles se conectaram às extremidades de 5 tanques de armazenamento de apenas 50 a 50 a 50 centímetros que foram colocados no chão. Quanto poderia ser armazenado em tanques tão pequenos? Abaixando-se, Sumo se preparou para abrir um tanque de armazenamento para dar uma olhada em seu tamanho em detalhes. Antes que ele pudesse fazer isso, um espaço preto semelhante ao espaço de armazenamento apareceu de repente em sua linha de visão. O interior desses tanques de armazenamento são, na verdade, todos os espaços de armazenamento. Ao ver 10 metros cúbicos marcados no canto superior direito, Sumo ficou atordoado. Tanques tão pequenos poderiam realmente conter 10 metros cúbicos de espaço? Isso era ainda maior do que o espaço de armazenamento portátil que ele trazia consigo. Depois de tentar mover 2 dos tanques, Sumo percebeu que eles estavam firmemente fixados no lugar e só poderia desistir da ideia de trazer um de volta como seu armazenamento portátil. Parece que esses módulos são realmente extraordinários. Ele levantou-se. Depois de examinar os dados do poço de óleo bombeado ao motor novamente, Sumo tinha um sorriso satisfeito no rosto. Poço de óleo bombeado por motor. Bom, descrição. Um poço de bombeamento motorizado científico. Possui muitos módulos funcionais, como extração, refinamento, purificação e separação de óleo. A partir deste momento, todas as funções estão normais. Eficácia: petróleo bruto, 100 L/24 horas. Gasóleo, 45 L/24 horas. Gasolina, 22 L/24 horas. Tolueno, 1,5 kg/24 horas. Só podem ser escolhidos 2 produtos a cada 24 horas, como esperado. Depois de adicionar os módulos ao poço de petróleo bombeado por motor, posso refinar tolueno e diesel diretamente. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 80 Atualização de integração. O segundo abrigo. Abaixando seu corpo, Sumo tentou girar com força a roda de controle localizada ao lado do poço de petróleo bombeado por motor. Quando a roda atingiu sua rotação máxima, o eixo do poço de petróleo começou a tremer. Depois de algum tempo, os tremores diminuíram e o poço de petróleo voltou gradualmente ao seu estado de paz. Sons gorgolejantes podiam ser ouvidos dos 5 canos gigantes e o zumbido do gerador a diesel adicionado à cacofonia. As vibrações sonoras eram quase indutoras de dor de cabeça. Uma tela simples, do tamanho de uma palma, apareceu automaticamente ao lado do poço de petróleo. Ele listou todos os itens que poderiam ser produzidos pelo poço de petróleo, bem como sua eficiência de produção. Tudo o que você precisava fazer era selecionar um item, pressionar o botão confirmar e o poço de óleo bombeado por motor o produziria continuamente pelas próximas 24 horas. Como teste, Sumo selecionou diesel e tolueno, as 2 coisas que ele precisava urgentemente no momento. Chug. Quando a seleção foi concluída, o visor retraiu para sua posição original. Ruídos frenéticos começaram a ser emitidos do poço de petróleo e os movimentos do gerador a diesel também criaram ruídos que podiam ser ouvidos da boca do poço. Oh não, essa coisa é muito alta. Seria bom se esse lugar fosse fechado, mas com um buraco aqui, com certeza o barulho vai ser detectado e atrair pessoas mal intencionadas. Sumo se empoleirou em uma caixa de armazenamento enquanto tentava vários métodos para reduzir o ruído vindo do poço de petróleo, incluindo colocar uma tampa sobre ele, mas nada funcionou. Enquanto ele caminhava até a porta, o som ficou mais fraco,
mas ainda era claramente audível. Depois de passar um momento pensando, um pensamento veio à sua mente. Parece que vou ter que incluir o abrigo número 2 como parte do meu território. Pensando nisso, uma armadura de tartaruga brilhante apareceu na mão de Sumo. Era o núcleo de uma casa segura inteira que caiu quando um homem de óculos foi morto anteriormente. Um núcleo de casa segura danificado pode ser diretamente integrado ao abrigo para aumentar sua área de superfície. Com um núcleo completo, porém, você pode construir um novo abrigo instantaneamente, seja acima do solo ou no subsolo. Eu originalmente pretendia salvar isso como meu trunfo, mas agora parece ser o momento certo para usá-lo. Lentamente, ele esfregou a parte superior da armadura de tartaruga. Um prompt holográfico apareceu. Registro: o jogador Sumo é detectado como o atual proprietário deste abrigo. Registro: autoridade detectada e aprovada. Registro: confirme o uso do núcleo completo da casa segura. Reformule a propriedade do abrigo atual e vincule-o ao painel do jogo. Os 3 prompts foram exibidos um após o outro. Depois de confirmar que estava tudo em ordem, Sumo disse gentilmente: sim. A armadura de tartaruga começou a mudar de cor e derreteu em sua mão. O líquido derretido da armadura da tartaruga caiu no chão. Gradualmente, os sons começaram a ressoar pelo abrigo, como a carícia da água corrente, ou ondas suaves em cascata na praia. Como uma tempestade que rasgava o céu, ou um monstruoso maremoto que se chocava contra a superfície do mar. Com os olhos fechados, Sumo parecia se sentir como se estivesse em um barco solitário no mar. Abaixo da superfície do mar, os tubarões circulavam em torno dos grupos de recifes crescidos. Ele abriu os olhos e as ilusões desapareceram. Que sons mágicos! Parece que já ouvi algo parecido antes. Sumo coçou a cabeça, sentou-se no tanque de armazenamento e continuou esperando. Quando ele atualizou seu bugie anteriormente, esses sons também podiam ser ouvidos no abrigo. Agora, ao estabelecer a autoridade de integração do núcleo do abrigo, os sons reapareceram. Eles foram mais claros e altos desta vez, criando efeitos inacreditáveis. Aproveitando o tempo necessário para a integração da autoridade, Sumo fechou os olhos mais uma vez e voltou à sua ilusão no mar enquanto os sons o acariciavam. Em comparação com a construção de um abrigo instantâneo, a velocidade dessa integração foi significativamente mais lenta. Depois de esperar aproximadamente meia hora, durante a qual os sons ressoaram de um lado para outro, o prompt reapareceu no painel do jogo. Registro: o jogador Sumo encaminhou 2 abrigos. Por favor, designe os abrigos primários e secundários. Registro: por favor, designe a sequência cuidadosamente. Depois de concluído com sucesso, nenhuma alteração adicional poderá ser feita e algumas funções serão diferentes das anteriores. Abrigos primários e secundários. O que saiu não foi o prompt original para a conclusão do processo de encadernação, mas sim um prompt solicitando que ele designasse as configurações de abrigo primário e secundário no painel do jogo. Sumo tentou pular este prompt, mas o painel do jogo estava sendo sorrateiro. A opção de fechá-lo não estava disponível. O prompt foi bloqueado no painel do jogo. Parecia impossível prosseguir para a próxima etapa antes de concluí-la. Depois de 4 ou 5 tentativas, Sumo desistiu da ideia de encontrar um bug no sistema. Ele só poderia seguir as instruções do painel do jogo de acordo e fazer sua seleção. Qual abrigo devo definir como primário? A minha ou esta? Quais são as diferenças na funcionalidade? É possível que o abrigo secundário não possa ser atualizado? Isso não faria sentido. Observando a porta de liga com defeito, Sumo sentou-se no tanque de armazenamento em profunda contemplação. Se fosse necessário designar um abrigo primário e secundário, o desenvolvimento futuro de ambos os abrigos deveria ser considerado de forma abrangente. Em termos de segurança, o abrigo número 1 era definitivamente melhor do que o abrigo número 2. O abrigo número 1 foi submerso a 5 metros de profundidade com apenas uma porta exposta, tornando um abrigo subterrâneo ideal. No entanto, o abrigo número 2 era diferente.
Embora também fosse um abrigo subterrâneo, seu caminho de desenvolvimento foi completamente diferente. Era apenas cercada por um aglomerado de pequenas colinas. Ao sair pela atual porta principal no segundo andar, bastaria percorrer um pequeno caminho ladeira abaixo antes de chegar ao solo. Estritamente falando, o abrigo número 2 parecia mais um abrigo acima do solo e poderia ser expandido lateralmente quando chegasse a hora do desenvolvimento. Eu posso trazer de volta a máquina de armas térmicas do abrigo número 2. Eu também posso levar todas essas pequenas coisas comigo também. O poço de petróleo bombeado a motor é provavelmente a coisa mais valiosa aqui. Definitivamente, é algo que não pode ser realocado e terei que contar com isso para produzir energia no longo prazo. Apenas um poço de óleo bombeado por motor. Sumo levantou-se quando percebeu. Olhando para o poço de petróleo atrás dele, sua mente disparou. Sem hesitar, ele selecionou o abrigo número 1 como abrigo principal. Dado que não havia outra vantagem no abrigo número 2 além do poço de petróleo bombeado ao motor, por que ele o escolheria? Com o sistema de sobrevivência instalado, não demoraria muito para que o abrigo número 1 se tornasse um abrigo mais forte e seguro do que o abrigo número 2. Não foi preciso abrir mão dos fundamentos. Depois que Sumo confirmou a seleção no painel do jogo, o brilho desapareceu e a caixa de diálogo desapareceu. Uma nova interface apareceu. Registro, parabéns. O jogador Sumo integrou e amarrou com sucesso o segundo abrigo. Registro, parabéns. O jogador Sumo ganhou a conquista Second Level 5 Shelter e recebe automaticamente a chance de sortear na loteria. Registro, propriedades transcendentes são detectadas no abrigo secundário e automaticamente copiadas para o abrigo primário. Registro, uma grande diferença de nível foi detectada entre os abrigos primário e secundário. O abrigo secundário recebeu um ajuste de reparação de autoridade único. Registro, o nível do abrigo secundário será bloqueado permanentemente. Não haverá atualização de integração principal. As propriedades transcendentes serão permanentemente bloqueadas. O abrigo não receberá bênçãos e melhorias transcendentes. Registro, foi detectado que o jogador Sumo possui mais de um abrigo. O painel do jogo abrirá o prompt automaticamente. Registro, um prompt de durabilidade aparecerá automaticamente se outro jogador danificar ou destruir os abrigos primário e secundário. Quando a durabilidade cair para zero, as propriedades do abrigo serão automaticamente removidas do painel do jogo. 7 prompts inundaram a interface, como uma maré de água correndo. Sumo começou a ler o primeiro aviso. No momento em que ele leu o último prompt, seu rosto estava estampado com um sorriso incontrolável. Este poderia ter sido considerado o movimento certo. A chance de um sorteio foi armazenada. Todos os prompts foram lidos. Depois que essas palavras foram ditas, todos os prompts desapareceram e toda uma nova interface apareceu na visão de Sumo. Enquanto o abrigo principal tinha uma interface verde suave, o abrigo secundário apresentava um azul celeste energético. Não era um tom que machucaria seus olhos como azul neon, mas sim, parecia a água do mar fluindo pela interface. As finas linhas de água vibraram em resposta aos pensamentos de Sumo. Um pequeno painel apareceu e Sumo foi solicitado a nomear os abrigos. Eles sempre foram chamados de número 1 e número 2, o que não soa bem. É melhor imitar o abrigo da tundra e renomear meus abrigos também. Bem, para o abrigo número 1, de agora em diante, será chamado de abrigo subterrâneo. É simples, fácil de lembrar e descreve com precisão suas características. Quanto ao abrigo número 2, Sumo examinou cuidadosamente o ambiente do abrigo número 2, olhando para o fundo, que ainda não exibia nenhuma propriedade. Pequenos pedaços de inspiração começaram a surgir. O abrigo número 2 será chamado o abrigo do mar profundo. Depois que Sumo confirmou o nome do abrigo, o painel da interface do jogo tremeu por um breve momento por algum motivo desconhecido, como se estivesse feliz por ter seu nome. No segundo seguinte, um painel contendo todas as suas propriedades apareceu. Sumo ficou surpreso quando leu: abrigo de águas profundas, secundário, nível,
LV5, bloqueado, não pode ser atualizado. Descrição: um abrigo subterrâneo feito inteiramente de cimento que possui uma estrutura arquitetônica altamente rígida. A porta principal do abrigo é feita de liga e é extraordinariamente forte. O edifício tem pisos superiores e inferiores com excelente funcionalidade. Espaço: 220 m22. A altura do piso 4,2 metros. Integridade: 89%. Danos foram detectados em pequenas áreas. Instalações: pequena máquina de armas térmicas, porta principal de liga leve de nível 3, poço de petróleo bombeado por motor, habilidade transcendente, propriedade transcendente, repele água, nível 1, fonte, por razões desconhecidas. Este abrigo foi abençoado pelo clã da sereia do mundo de fantasia do mar profundo. Tem uma capacidade marginal de proteger da água. Uma membrana repelente de água será aplicada automaticamente em caso de ataque de água, criando uma bolha de isolamento que impede a entrada de água. Autoridade disponível: reparação. Forneça 22 núcleos de abrigo danificados para transferir qualquer andar deste abrigo para o abrigo primário com efeito imediato. Sua área de superfície mudará de acordo com os atributos do abrigo primário, não ultrapassando o máximo de 220 m2. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.